Vamos lá. Boa noite, pessoal. Chão de grão de C. Thaís. Ela não tá ainda. Só você aceitar, Leide. Eu vou mandar novamente. Pronto, a Arleide entrou. Vou mandar o convite aqui, ó. Agora eu quero virar. Agora foi. Quero virar a câmera, um momento. Cadê a luz? Um momento, por favor. Pronto. Lourdes, você vai me emprestar. Aí, ótimo, pronto. Boa noite, gente. Eu não tô conseguindo ver ela. Boa noite. Boa noite. Tá ok a imagem aí? Tá ótima a sua. Foi uma luta, né, para entrar? Tá tudo bem? Tudo bem. Eu não tô conseguindo ver você. Eu tô lhe vendo, a imagem tá ótima. O que é que tá acontecendo, será? Deixa eu Ninguém ver tá me aqui. vendo? Não, Lourdes, estão veja aí. te vendo. Está vendo? As pessoas estão te vendo. Ah, tá. E você? Não. Você não tá me vendo? Não, mas vamos continuar. Sem você me ver mesmo? Tá ok. Por mim, tudo Vamos bem. lá. Então, tudo ok? Vamos lá. Eu já estava falando aqui, Arleide, como é que a gente se conheceu, que foi lá no Grão de Cem, uma roda de conversa. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. É um prazer receber uma profissional como você. Vamos fechar nosso mês de abril, né? Mês de conscientização sobre o autismo com chave de ouro. E desde já também agradeço a todos que estão aqui, né? Que está me acompanhando desde a primeira live. Esse mês de abril eu tive alguns contratempos, mas consegui convidados para fazer as 4 lives como eu havia planejado. E aí vamos começar, né? As pessoas querem te conhecer. Eu gosto de pedir para a pessoa se apresentar e se autodescrever, né? Que eu sempre lembro que eu tenho, que pode ter alguma pessoa, né, com deficiência visual. Aí você pode começar a se apresentar, falar suas características. Fala um pouco sobre você. Boa noite a todos, né? Primeira vez numa live, eu agradeço você, né, pelo convite, pela confiança. Fazer audiodescrição, né? Eu pensei nisso antes de entrar, né, nessa necessidade hoje. Com E certeza. meu nome é Cleide, minha pele é branca, mais amarela do que branca. Cabelos médios no ombro, escuro, estou de óculos, não uso brinco e uma camisa branca que aparece apenas os ombros na imagem. Um batom rosa claro, olhos escuros, e é isso. Muito E, bem. né, em relação ao convite de Fátima, eu quero, né, realmente agradecer mais uma vez, né, uma honra estar fazendo essa live com você, para passar informações, né, muito importantes para as mães, para quem estão aí nessa live, né, sobre o autismo, sobre a intervenção precoce, sobre a pauta, né, que você montou aí, que possamos contribuir, né, para que todos, né, tenham mais um pouco de conhecimento. E eu tenho uma formação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Fiz 2 cursos de assistente terapêutico para poder trabalhar com intervenção precoce no autismo. Tenho especialização em intervenção precoce no autismo. Fiz outros cursos na área, inclusive de comunicação aumentativa alternativa, que muitas crianças, né, ainda não falam, né? Tem dificuldade de fala, geralmente vão falar após 3 anos.
E aí a comunicação aumentativa alternativa, né, só deixando aqui já uma pequena informação, ela aumenta o vocabulário e a compreensão da criança autista, desde pequenininha. Se perceber atraso, evidências científicas mostram que a comunicação aumentativa alternativa é a melhor opção, né, para essa criança aprender a falar, aprender contextos, né, dentre outras coisas. Então, eu fiz esse curso porque eu também tenho pacientes que não falam ainda, né, não oralizam, não verbalizam. E também estou terminando análise do comportamento aplicada por um Instituto Internacional CBI of Miami, né? E estou aí na luta para trabalhar e ajudar, né, quem eu puder, com essas famílias, essas crianças que precisam tanto de ajuda, né? De profissionais para poder contribuir para o prognóstico, para um bom prognóstico, né, dessas crianças. Isso, acho que todos me conhecem, né? Mas eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Fátima, eu tenho pele morena, tô parda, né? A certidão diz que eu tô parda. Estou usando um batom vermelho, no fundo tem uma parede branca e umas plantinhas ali ao fundo. E vamos começar, né? Seguindo aqui a pauta, né, Arleide? E começar explicando para as pessoas o que é o autismo. Autismo, né, gente? Autismo é um transtorno neurológico, né? Não é considerado uma doença, né? É apenas um transtorno de comportamento neurológico e ele aparece antes dos 3 anos de vida da criança. E os primeiros sinais, né, são percebíveis antes dos 3 anos de vida. Então, assim, o autismo praticamente um comportamento, né? Ele é um comportamento diferente dos comportamentos de crianças típicas, né? Porque crianças autistas são consideradas neuroatípicas, então neurodivergentes. Então, a questão do autismo, ele é mais voltado para o comportamento. Então, ele é um transtorno neurológico que afeta ali, né? As crianças, as pessoas, né, já nascem com autismo. Não existe essa de adquirir autismo depois que nasce, né? O autismo é ali durante a gestação, né? Algum problema na vida uterina. Quando se diz autismo de ordem genética, em boa parte é genética, 81% é genético. Cerca de 18% é de fator ambiental, né, que é a vida uterina, não é no externo, no ambiente externo que a criança convive, é na vida uterina, por alguns medicamentos, infecções, alguns tratamentos. A prematuridade também é um fator de risco para autismo, né, e esses fatores. E também tem um fator que é chamado mutação de células de novo, não é células de novo outra vez. Células de novo, que é uma célula que ela sofre mutações, mesmo que os pais não tenham os genes, né, do autismo. E aí essa criança simplesmente tem autismo, sem ter predisposição na família, por simplesmente mutações. Porque todos os seres humanos, eles sofrem mutações de células, né? Alguns não trazem prejuízos nenhum, mas outros já afetam justamente a área do cérebro que causa, né, o autismo, que é esse comportamento atípico, diferente das crianças típicas. É isso. Tem gente que tem dúvida em relação à genética, né? Porque tem o autismo genético, que é a mutação de gene, e tem o genético hereditário, que é a grande maioria, né? Que eu acho que a maior parte é genético hereditário, mas também há o genético, né? Que é essa mutação de gene, geralmente intrauterino, né? A maioria dos autistas são genéticos, mas tem também esse outro fator, né? Sim, é genético. Cerca de 81% está ligado mais à questão genética mesmo, herdada, né? Que está ali ou no pai ou na mãe. Ambos não desenvolvem, por exemplo, né? Nem o pai nem a mãe tem autismo, tem sinais de autismo, mas pode ter uma criança autista. Porque se fizer um rastreio genético, vai estar lá. Porém, não desenvolveu características do transtorno, né? E aí o que acontece? A criança pode simplesmente nascer com autismo. E aí é porque a célula, a mutação foi simplesmente para a criança.
É isso, nós chegamos a fazer a lei de exame genético em Maria Eduarda lá no Hospital Universitário da Baiana, e ela tem sim um gene ligado ao autismo, só que nós não chegamos a fazer o rastreamento na gente, nos pais, né, que geralmente tem que fazer esse exome. Só que é um exame caro, tal, a gente deixou mesmo, parou por aí a investigação. Tem que judicializar muita coisa, né, para chegar a um resultado. Isso, esse assunto é muito amplo, mas aí vamos para a segunda parte, né, da pauta, sim, que é quais são os principais sinais de autismo na infância? Os principais sinais de autismo na infância. Eu quero aqui apresentar, se você me permite, um instrumento que as mães têm nas mãos, as famílias, todos nós temos. Ó, caderneta de vacinação. Olha o que temos aqui na caderneta de vacinação, quer ver? Muito bom. Estimulação com afeto, né? E desenvolvimento. Estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. Aqui tem vários passos, várias orientações, né? E aí, aqui mais na frente, olha só. Percebendo alterações no desenvolvimento. Poucas pessoas têm essas orientações, né? Poucas pessoas sabem que o cartão de vacina contém algo tão maravilhoso, né? Aqui, e assim, que nos ajuda a perceber um atraso no desenvolvimento. Por quê? Quais são os primeiros sinais de autismo? Hoje o autismo já pode ser diagnosticado até com 16 meses, 18 meses, dependendo dos sinais, com autismo mais, né, de suporte 3, por exemplo. Então, assim, até a faixa etária de 1 ano de idade, a mãe que amamenta, ela pode ver se a criança tem interesse de olhar diretamente para ela, se não tem, chamar, ela responde bem aos estímulos, oi, fazer esse oi, ela sorri de volta, sorriu social. Aí ela pode fazer isso tudo até a faixa etária de 1 ano de idade. Depois acontece o quê? A regressão. Ela dava tchau, para de dar, depois de 1 ano, aproximadamente, é quando surgem esses primeiros sinais. Ela para de dar tchau, se falava papai e mamãe, para de falar. Conheço alguns casos que as crianças falavam, né? E deixaram de falar. Aí agora, a caderneta de vacina tem o marco do desenvolvimento que dá para acompanhar direitinho e tem todas essas instruções, né? O que a criança faz de 0 a 2 meses, de 0 a 4 meses, de 0 a 6, até 1 ano, até 2 anos, porque ele visa a primeira infância. E é a primeira infância que é essencial para se descobrir precocemente a importância de se perceber cedo esses sinais, qualquer atraso no desenvolvimento, ainda que seja mínimo, um atraso de fala, não dava tchau, não dá mais, ou chamar várias vezes a criança não olhar, como se não tivesse ninguém. Aí, então, esses são os principais sinais. Sentar em W, na própria caderneta de vacinação fala o sentar em W e andar nas pontinhas do pé, que é o mais clássico. Arleide, só um minuto. Sim. Tem uma mãe aqui, Arleide, falando que a filha dela teve regressão na fala. Que geralmente a questão de fala, né, é muito importante, prestar bem atenção se a criança parou de falar as palavrinhas, né? Uhum. O olhar, o chamar. Aí a pessoa fala assim, mas lá em casa ela olha e fala. Mas e nos outros contextos? No contexto escolar, no contexto familiar, quando generaliza, tem muita gente, num passeio, como que essa criança reage? Com naturalidade, alguém chama, ela não olha, estranha muito, às vezes não gosta de colo, tem crianças que assim, você vai pegando ela para descer. Então, assim, esses são sinais que, assim, de realmente já buscar ali uma ajuda, uma investigação. Para quê? Para que possa perceber o que está em atraso para trabalhar. Porque os principais sinais é ali a comunicação, socialização. Às vezes demora ir para uma escola, né? Hoje eu digo assim, é essencial que eu colocaria, se eu tivesse um filho hoje, a partir de 1 ano eu já colocaria na escola, não esperaria. A gente vê muito ainda esperando. Tem a questão compartilhada também, né? Que às vezes você brinca com a criança e busca um olhar ali, uma interação, e muitas vezes ela não interage, que Maria Eduarda acontecia isso também.
Atenção com Você dá um brinquedo para ela não lhe devolve, ela sai, mesmo que você não estivesse ali, você chama 2, 3, 4 vezes, e aí você precisa ir muito atrás da criança. Aquela criança que é muito quietinha, não busca o outro, você já pode perceber. Ou que é muito hiperativa também e não busca o outro também, dificilmente aquela criança tá, papai, mamãe, vem brincar, não sente essa necessidade de brincar com outra pessoa. Brinca muito tempo sozinha, de a gente, né, já ficar ali alertazinho e buscar uma ajuda de profissionais que possam, né, entender e perceber esses sinais precocemente. De preferência antes dos 3 anos de idade. Exatamente. Na primeira infância, né, é importante que se trabalhe logo na primeira infância. Aí agora eu já vou te fazer uma pergunta aqui que já entra essa questão do precoce, né? Que é... Sim. Meu celular. A gente escuta assim, cada criança tem seu tempo, mas eu gostaria que você falasse sobre a janela de oportunidade e sobre a neuroplasticidade cerebral. Pois é. Cada criança tem seu tempo. Eis a questão. Qual é o tempo? Quem é que sabe que tempo é esse? Né? Então, por isso que tem já os marcos do desenvolvimento. Ali uns vai fazer 1 mês depois, 2 meses depois, se fala ali, né? Mas tem uma faixa média. Ela está na média, ou ela está abaixo, ou ela está acima. Então, assim, eu aprendi com o Paulo Liberalesso, que é um neuropediatra de renome, né? E internacional, muito conhecido. E, assim, eu aprendi com ele que nada nem muito acima e nem muito abaixo, na média. O que está fora da média, busca ajuda. Então, assim, a neuroplasticidade, ali de 0 a 3 anos, chama-se os 1000 dias de vida, né? Que é ali da gestação até os 3 anos, 1000 dias de vida. São a fase fundamental do desenvolvimento cerebral de todo ser humano, ou típico ou atípico. O que acontece? Essa é a fase de ser estimulado, né? De você perceber ali qual o atraso e estimular, porque as células neuronais, elas vão criando sinapses, cria muitas sinapses, muitas conexões, e acontece que pode modelar comportamentos, pode trabalhar, estimular, para quê? Para que as habilidades que estão em atraso sejam, né, ali superadas, sejam alcançadas nessa fase de 0 a 3 anos, né? E aí, aí tem o quê? A poda neuronal. A poda neuronal vem nos 3 anos. Por isso que o diagnóstico é essencial antes dos 3 anos de idade. Porque com 3 anos de idade, todos nós, seres humanos, sofremos uma poda neural. A gente diz neural ou neuronal, viu, gente? As duas formas é correta, até que se discuta o contrário. Eu tenho uma dúvida. Essa poda... Deixa eu te interromper de novo. Dúvida aqui da mãe de Duda agora. Eu tenho dúvida em relação à poda neural, que antes eu ouvi falar que era só nesse período da primeira infância, depois eu vi que pode ter poda neural também em outras idades, até com 8, 12 anos. Só que eu não sei explicar muito bem. Olha, assim, nosso cérebro o tempo todo ele faz sinapses e conexões neuronais. E aí, a primeira infância, até esses 3 anos, ele é cheio de conexões. E dá para modelar, dá para estimular. E aí, crianças atípicas, quando essa poda neuronal acontece, ela geralmente perde habilidades adquiridas. Ela falava, às vezes, deixa de falar um pouco mais. Ela sabia um quebra-cabeça, ela sabia ali outras habilidades. Você vê que vai, né, regredindo um pouquinho ali, porque a poda neural prejudicou. Porém, nas pessoas típicas, você nem percebe a passagem da poda neural, porque não perde habilidades adquiridas. Então, assim, por isso que é importantíssima a intervenção precoce, para que essa poda neural não traga prejuízos, né, ali após os 3 anos. E sim, essa poda acontece ali mais com 6 anos, ela acontece o tempo todo daí para frente, né? Inclusive, ali até os 14 anos, minha sobrinha, quando ela fez uma avaliação neuropsicológica, o médico falou, o neuropsicólogo que a atendeu é de Guanambi, e ele disse que ele indicou minha irmã que a colocasse no curso à distância, mesmo que à distância, porque ela tem TDAH e tudo, não é indicado, porém ele ressaltou que seria importante para ela ainda fazer uma estimulação.
Mas é importantíssimo a gente estar sempre fazendo estimulação cerebral independente, porque aí vem as outras, né, causas ali na fase adulta, vem outros problemas. Mas essa poda neuronal, ela acontece sim em outras idades. É porque a gente vai perdendo, né, não tem jeito. Porém, ela mantém também, e assim, ela não deixa de crescer. Ela não deixa ali de ainda estar fazendo conexões, porém não da mesma forma que ali na primeira infância. Porque naquela primeira infância você desenvolve cerca de 95% do que você vai, do seu cérebro ali, de todas as conexões. Então ali vai dizer a base da criança, é aquilo ali. Então aquela criança que brinca, aquela criança que tem contato com brinquedos, com quebra-cabeças, com um mundo mais rico, digamos assim, de estimulação, né? Você não precisa estar ali em cima da criança 24 horas, porém um tempinho para uma estimulação, para alguma coisa, para uma aprendizagem realmente que vai trazer, né, ganhos significativos para ela. É essencial essa fase de 0 a 3 anos. Inclusive, não somente para crianças atípicas, viu? Porque eu já percebi, uma vez, lá para você ver, uma vez eu estava numa piscina e estava uma mãe com uma criancinha. Olha só como que é engraçado as coisas. Eu peguei, ele estava com uma bola na mão. Ele não sabia o que fazer com a bola. Ele pegou a bola, ficou. Aí eu já estava nessa busca e tudo, estudando e tudo. Eu peguei a bola dele e joguei. Falei, ó, joguei. Devolvi a bola para ele. Ele imitou o que eu fiz. Ele jogou. Mas até que alguém apresente o que é para ser feito com o objeto, a criança não vai saber. Nem mesmo uma criança típica. Então, uma criança atípica, ela precisa de muito mais estímulo para entender certos contextos, para dar a resposta que você deseja. É isso. Quando você fala sobre poda neural, eu na pandemia fiquei muito desesperada com a falta de estímulo de Maria Eduarda, né? Que parou tudo, ela estava fazendo psicóloga, fome, PO, aí na pandemia parou tudo. Aí, como eu já sabia dessa questão da poda neural, eu me cobrei muito. Eu me tornei mãe, psicóloga, professora, TO aqui em casa. E até hoje eu não baixo a guarda. Eu estou o tempo todo procurando estimular, porque tem essa questão da poda neural. Outra coisa também que eu acho que tem a ver com essa neuroplasticidade, não sei se eu estou certa, você me corrija, é que as pessoas às vezes se prendem ao nível de suporte. E se uma criança nível de suporte 1 não tiver estímulo, não for rica de estímulo, igual você está citando aí, ela pode ir para um nível 2 de suporte, né? Minha sobrinha mesmo, ela tem TDAH. Ela tem dificuldade de aprendizagem enorme. Ela precisa trabalhar funções executivas. A motricidade dela é de uma criança de 8 anos, lá no ano passado, com a avaliação que a gente fez. Então, sim, ela pode ter um nível de suporte 2. Por quê? Porque ela precisa de muito suporte para fazer atividades do dia a dia, por exemplo. Inclusive, ela, por exemplo, ela tem dificuldade de andar de bicicleta, ela tem dificuldade de direção. Por quê? Porque ela tem descalculia. Olha as comorbidades. Ela acorda agora. Entendeu? Então, assim, e minha sobrinha veio aprender a andar de bicicleta agora aos 13 anos, e mesmo assim quase bateu numa igreja. Eu falei com a mãe, não dê, porque é um perigo, né? Porque ela não tem muita orientação espacial. E a descalculia também compromete lateralidade, entendeu? Então, o nível 1, a gente fala assim, nível 1 é fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, principalmente por conta das comorbidades. E o TDAH. E o nível 1, na primeira infância, dificilmente você vai descobrir por não apresentar atrasos. Minha sobrinha, ela não apresentou atraso de fala, nem atraso para andar. Muito pelo contrário, foi cedo até demais. E o TDAH dela, desde a primeira infância, era assim, sabe? Ela era muito, muito, muito elétrica. Então, assim, não se percebia até então. Aí começou ali, depois do primeiro e segundo ano, né? Aquelas complicações na alfabetização, ao não gostar da escola, dificuldade de tarefa. Aí eu percebi na pandemia os primeiros sinais de autismo dela. Aí a mãe partiu para a busca, para entender o porquê daquela dificuldade. Aí primeiro veio o diagnóstico de TDAH, depois autismo tardio, né? 14 anos. Até aí ela passou por maus bocados, sofreu bullying desde pequenininha, sabe? Uma colega uma vez ela chamou de capeta, ela porque não dava sossego na sala, teve outros problemas, era a última a terminar de escrever, não conseguia escrever direito, sabe? Então, assim, não teve estímulo nenhum, porque ninguém sabia. Então, que ela tem um prejuízo na aprendizagem bem significativo. E para recuperar hoje é difícil. Entendeu? E também pode acontecer ao contrário, não é exatamente essa palavra. Pode acontecer uma criança que for nível suporte 2 na infância, se tiver bastante estímulo,
ser um adolescente, um adulto nível 1, né? Por conta do estímulo que recebeu adequado. Então, na verdade, as mães acho que nem pode ficar muito ligada nesse nível, porque, por exemplo, o Duda é nível 1 de suporte, mas eu fico muito preocupada de eu baixar a guarda, deixar ela sem estímulo e acabar, né, perdendo habilidades já adquiridas. Então, realmente, não dá para baixar a mesma guarda. Então, assim, uma criança nível 1, ela vai para nível 2. Minha sobrinha tá no nível 2 por conta das comorbidades. E o nível 2, ele pode ali, se não tiver um atraso significativo de fala, né, e ali na comunicação intersocial, ali no social e tal, ele volta, ele consegue ficar ali no nível 1 de suporte. Mas aí precisa de uma intervenção precoce, no mínimo 20 horas semanais. Porque a importância dessa intervenção é a intensidade. Nunca que uma intervenção precoce, ela pode ser menos de 10 a 20 horas semanais. Né? Tem indivíduos que pode ser menos de 10 horas, tem. Por quê? Porque se for nível 1. Agora, do contrário, no mínimo 20 horas semanais. Ô, Arlene, mas na realidade da sua região, deixa eu te perguntar, na realidade aí da sua região, que eu tenho o pedido médico de Duda detalhado, são 2 horas de psicopedagoga, 3 horas de psicóloga com curso de aba. Só que assim, aqui na minha cidade, pelo menos com a Maria Eduarda, desde 2017, nunca respeitaram a carga horária pedida pelo médico. Eu tento compensar essas horas em casa, estimulando ela em casa, fiz curso de aba para pais, mas assim, o setor público, o SUS, eu acho difícil respeitar essa questão de horas. Eu vejo outras mães falando que até quem tem plano de saúde, que é difícil o plano respeitar essas horas, que é tão importante, né? O desenvolvimento da criança. Não mesmo, porque principalmente por conta da demanda, né? Hoje a demanda, os diagnósticos, né, aumentaram, as pessoas hoje estão mais bem informadas, estão em busca, né, de conhecimento. E aí o que acontece? Infelizmente o setor público ajuda pouco. Pouco. Tudo tem que ser judicializado para conseguir alguma coisa. E assim, eu tenho grupos de estudo que tem muitas mães. E, infelizmente, a realidade do país, do Brasil, não só na minha região, mas a nível de Brasil, é negativa, inclusive plano de saúde. Eles não dão mesmo, não. É difícil para conseguir. E outra, se você for contratar um plano de saúde para uma pessoa, para uma família que tem uma criança autista, já é mais caro, entendeu? Já muda tudo. Por conta do tratamento que já é, né, um custo caro, assim, né, não é barato. Então, assim, a gente sabe que para conseguir a luta é brava, não é fácil, não. Camila tá comentando aqui, só consegue respeitar quando entra na justiça, e tem alguns casos pelo SUS que, sendo assim, a demanda é muito grande e não temos... Não estamos dando conta, mas tentamos fazer o máximo que pode. Tem essa questão também que aqui a oferta de profissionais é muito pouca em relação à terapeuta ocupacional mesmo. Só temos um aqui na Bacia do Panamirim, que são 9 ou são 11 municípios, não sei. É muito complicado. E Thaís também está falando aqui, pelo SUS não temos nada, só pela educação, pois a saúde é um fracasso nessa questão. E é mesmo, infelizmente. O MChat que o SUS aplicava, que ninguém nem sabia que aplicava, eu sabia, porque eu já tinha visto, eu tinha pesquisado. Vocês viram aí os murmurinhos querendo tirar de aplicar o MChat, que ninguém nunca aplicou, que eu acho que não vai fazer diferença tirar ou não tirar. No cartão, e, assim, na caderneta de vacina, né? Tem lá o protocolo lá. E o quê? E os 3 anos de diagnóstico só a partir de 3 anos. Olha só para você ver. Quer dizer, se uma família não está bem orientada, ela vai esperar o filho fazer 3 anos para buscar uma intervenção. Ao que já perdeu ali de plasticidade, de neuroplasticidade, né? A poda neuronal já foi. Então, assim, eu atendo várias crianças, eu atendo pelo município, e eu vejo a diferença de criança que faz ali, no mínimo, 10 horas semanais, com as crianças que só tem uma vez por semana comigo e com Camila, que trabalha aqui comigo, entendeu? Tem uma diferença, não tem que dizer que não tem, porque tem. Todos os estudos comprovam cientificamente que o que vale para a intervenção precoce é a intensidade. Não adianta
Dr. Paulo Liberales, que é um médico, né, que você conhece, da magnitude dele, ele disse que se a família não tiver condições de pagar uma intervenção precoce, melhor que ela faça um curso de assistente, de aba para paz, igual você fez, e trabalhe dentro de casa. Porque se não tiver condições de manter ali no mínimo 10 horas semanais, infelizmente vai estar jogando o dinheiro fora e não vai ter um bom prognóstico. Vanúzia está aqui falando, e pelos estudos, os profissionais, falta profissionais qualificados também. Na verdade, aqui eu sinto falta de oferta, até no particular, falta profissionais. Sim. Por exemplo, concurso de aba mesmo. Conheço vocês lá da Grão de C, aí tem alguns aqui, só que a questão do terapeuta ocupacional, psicomotricista, só tem algumas pessoas. Pois é. Eu me senti, né, de quando eu comecei a estudar autismo, eu não parei mais de estudar, porque não tem como você parar de estudar praticamente. Então, eu fiz um curso de psicomotricidade no autismo, alfabetização no autismo, né, assistente terapeuta, aplicador aba, aplicadora Denver, né, fiz aplicadora Denver com o Thiago Lopes, fiz aplicadora aba pelo CBI of Miami, depois fiz assistente terapeuta pelo NeuroC de Guanabi com Cleonara. Então, assim, não parei mais mesmo de estudar, porque se você não estuda, né, você acaba ficando aí para trás e, assim, e não faz um bom trabalho, porque é de suma importância você fazer ali um trabalho, né, com muita ética, que aprimore mesmo ali, né, os conhecimentos para ter uma boa prática, porque é super importante isso. É isso. Uma outra coisa também que eu percebi, assim, que Maria Eduarda entrou no CAESP com 3 anos de idade. E uma coisa que é muito bom, assim, no precoce, é que o lúdico ajuda. Maria Eduarda aprendeu coisas, assim, do dia a dia brincando. E hoje em dia, que ela já tem 10 anos, é uma luta para levar para terapia. Então, quanto mais cedo você puder levar a criança, mais ela vai ser estimulada de uma maneira lúdica e que ela vai aprendendo as AVDs, as coisas do dia a dia, né? Então, o precoce é importante também nesse sentido, que ela vai aprender brincando. O lúdico ajuda muito. Muito, e aprender, e nessa intervenção precoce, por exemplo, vai ajudar o quê? Ela entender vários contextos, através de imagens, historinhas sociais, que é essencial a esses contextos, porque crianças autistas, ela é muito visual. Você vai falar, ela não vai entender, mas se você mostrar a imagem, né, ela vai compreender o que você está querendo dizer. Então, assim, a infantil, essa intervenção precoce é muito bom por isso, porque você tem mais, né, um leque maior para poder trabalhar com essas crianças, né? E aí, é isso. É muito bom esse lúdico, essa parte, essa intervenção precoce. Com certeza. Agora, Arleide, vamos lá. A mãe percebeu alguns sinais de autismo na criança, viu em algum, assim, na internet mesmo. Aí, no caso, qual profissional deve procurar ao perceber esses sinais de autismo? Qual o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, viu sinal de atraso? Ou ela procure uma equipe multidisciplinar, se for atraso de fala, procure um fonoaudiólogo, né? Se for ali comportamental, procurar alguém que entenda de aba, análise do comportamento aplicada, né? Porque a aba, gente, análise do comportamento aplicada, é uma ciência com evidências científicas que funciona para o tratamento do autismo, vem muito tempo pesquisada. E aí, né, um neuropediatra. É importantíssimo você logo procurar um neuropediatra, porque ele vai lhe dar todas essas orientações e vai lhe dizer ali quanto você deve estimular seu filho, se é 2 horas, 1 hora, de acordo com o atraso que esse neuropediatra perceber, ele vai ali sugerir as intervenções. Então, assim, procure logo um neuropediatra. Por quê? Depois, essa equipe multidisciplinar vai trabalhar com essa criança, fazer relatórios, esse neuropediatra vai avaliar, ver as necessidades, se precisa de medicação, se não precisa. Algumas crianças não precisam até uma faixa etária boa de vida, muitos com essa intervenção precoce não precisa. E aí, então, assim, a sugestão que eu dou é procure um neuropediatra, porque eu conheço casos de gente que foi atrás de pediatra, manda pôr na escola, esperar 3 anos, entendeu? Então, assim, tem que procurar realmente alguém que entenda de autismo. Então, o que eu indico primeiro é um neuropediatra. Suspeitou, né? Procure um neuropediatra.
Agora, Leide, uma questão também que eu percebo, não só aqui em Macaúbas, mas nas cidades vizinhas, é a falta desse profissional via SUS. Nós até temos um neuropediatra aqui da cidade, mas a demanda é muito grande, é um custo alto, tem alguns em Vitória da Conquista também muito bons, mas tem fila de espera, é muito caro, e fica complicado para os pais conseguir esse diagnóstico precoce. Olha só, enquanto não se consegue esse diagnóstico precoce, enquanto não tem condições de ir no neuropediatra, percebeu o atraso, procure um profissional para fazer uma avaliação. Eu vou até mostrar aqui que eu tenho o meu, que é o princípio que eu trabalho de intervenção precoce, é baseado aqui, que eu fiz o curso desse instrumento, que é um instrumento validado internacionalmente. Fiz na Academia do Autismo, que é o inventário Portage. Porque o Portage, ele vai avaliar 5 áreas do desenvolvimento. A cognição, motricidade, autocuidados, socialização e linguagem. Então, pronto. Aí tem todos os itens aqui. Você vai fazer uma avaliação dessa para sua criança. Tem atraso? Tem. O que vai fazer? Vai fazer um plano de intervenção, vai trabalhar com os terapeutas, que seja o fonoaudiólogo, que seja psicopedagogo, que seja na escola, porque o plano tem que ir para a escola tem que disponibilizar ali, né, um trabalho mais individualizado com essa criança. Então, assim, se você não tem condições, faça essa avaliação. Vai fazendo uma intervenção no seu filho, para que esses atrasos sejam sanados, até você conseguir levar no neuropediatra, mas nunca esperar, porque a espera traz grandes prejuízos. Eu também já ouvi questões, Arleide, de assim, a escola perceber os sinais de autismo na criança, notificar os pais e os pais negarem, falando que a criança se comporta diferente em casa e fica meio que essa questão aí. No caso, a escola tem que notificar sim, fazer o relatório relatando, falando sobre essas questões da criança na escola, né, de comportamento. Olha, o que acontece? A escola deve sim chamar a família, né? Olha, mãe, o seu filho está se comportando assim, assim, né? E relatar ali o comportamento social, não interage muito, tem dificuldade de socializar, responde muito pouco, procure ajuda. No mínimo, isso deve fazer. Agora, só que algumas famílias, infelizmente, não estão preparadas, né, para ouvir de uma escola isso. Aqui mesmo tem alguns casos. E eu tô vendo casos passando, assim, e eu tô vendo casos passando na escola aqui, inclusive na creche que eu tenho ali. Crianças que estão, né, com atraso significativo de fala e a família não procura ajuda, suspeita, já até aceitou, já conversou comigo e tudo, porém, estagna, fica lá parado, sem se dar conta do prejuízo que pode estar trazendo para o seu filho no futuro, né? E o tempo então, é algo tão precioso, né? Isso. Então, assim, a escola deve fazer esse papel. Avisou, pronto, fez o seu papel, relatou, guardou, família assinou, pronto. Por quê? Depois vai sobrar para a escola. Por quê? A criança fica 4 horas de relógio na escola. Então, assim, quem melhor para perceber, né? Se não o professor. O professor tem um papel fundamental na vida dessas crianças, nessas percepções. E aí, as famílias que ouvem os professores e vão atrás, são assim, as mais sensatas que eu acho, sabe? Porque um professor não vai falar isso do nada, ele tá ali com 10, 15 crianças, aquele que diferenciou de todos, algo tem, entendeu? Com certeza. Então, assim, é isso, as escolas ajudam muito, né? Tem escolas que realmente fazem essa diferença. Tem professores, né, que fazem essa diferença. É isso. Agora, cabe às famílias acatar essas orientações. Como nós falamos anteriormente, né, se a escola chega a notificar os pais, é porque já teve um período de investigação ali, algo muito sério. Então, a escola não vai levantar uma hipótese dessa, de algo tão sério, sem ter ali, né? Do nada, digamos assim, né? É isso. Porque ali tem várias crianças comportando, né? Isso. Aquele que está totalmente diferente, a gente percebe, não tem como não perceber. Tem a participação de uma pessoa aqui falando, com a demanda de crianças especiais estão aumentando, o governo da Bahia deveria investir em profissionais. E não só a Bahia, né? Eu percebo que todos os estados, até mesmo São Paulo que tem a Andréa Werner, que é deputada estadual, que luta pelas
pelas pessoas com deficiência, ela vive brigando lá com o Estado, né, para ter até auxiliar de suporte na sala. Sim, eu ouvi que Lúcia está dizendo aqui que conhece vários casos de famílias que não aceitam. Eu também conheço um caso específico que eu percebi a criança ainda não tinha 1 ano de idade. Eu trabalhava no Criança Feliz. E aí... Alexandre, me ajuda aqui, que tem uma criança atrapalhando aqui. O Criança Feliz, eu não sei se você já ouviu falar desse programa. Já? Que é um programa, né? Então, da primeira infância, justamente essa preocupação, né? Da primeira infância no SUAS. E aí, esse programa, ele é de extrema importância. Quem bem soubesse, né? Faria ali as coisas certinho. Porém, o pessoal que trabalha, eles não são... O pessoal que trabalha, eles não são capacitados, né? Mas não é que não são capacitados porque não querem se capacitar, não. É porque, assim, jogou o trabalho, jogou o programa sem instruir as pessoas. Quando eu trabalhei lá, depois eu vim descobrir que é quase a mesma investigação do Portage, do VibMap, só que ninguém sabe aplicar, ninguém sabe para que serve, entendeu? Então chega lá, seu filho faz isso, pega a pinça, tem movimento disso, joga bola, tal, entendeu? Então a pessoa vai lá e pergunta, mas seu filho faz isso, faz isso, faz, mas não testou se fez. Porque muitas vezes a família fala que a criança faz tudo. Mas quando você vai pegar ali a criança para brincar, para ver ali, você vai ver várias dificuldades. Eu tenho criança que vai fazer 3 anos e ainda não pula com os 2 pezinhos, entendeu? Isso é um atraso motor significativo. E ainda não tem 3 anos, está próximo de 3 anos, mas todas as crianças nessa faixa etária já pulam com os 2 pezinhos, entendeu? Então, assim, esse programa é muito bom, porém, infelizmente, não tem, né, a formação. Mas o fato é que é um rastreio de autismo. O PIS, primeira infância do SUS, entre aspas, não deixa de não ser um rastreio de atraso no desenvolvimento, vamos dizer assim. Porque nem todo atraso do desenvolvimento é necessariamente autismo, né? Tem outras condições também que trazem atraso no desenvolvimento. Você acredita que essa negativa dos pais ainda é falta de informação ou é medo do preconceito que tem atrás do autismo? Porque, assim, no primeiro momento que se chega a investigação do autismo, é realmente bem difícil. Só que quando alguém liga esse alerta, pelo menos comigo foi assim, eu comecei a estudar mais sobre o assunto e percebi que realmente tinha algo ali fora da curva. E eu não consigo compreender esses pais, não sei se é falta de acolhimento, de informação, ou é mesmo por conta do preconceito mesmo. Olha, hoje em dia você lida com pessoas e assim, eu vejo muita gente, eu tenho uma específica que eu atendi, e assim, ela disse que eu estava doida. Tem esses casos mesmo. Entendeu? Assim, e aí o que acontece? O filho dela praticamente. Porém, ela não aceita e é medo do preconceito. Tem famílias que têm muito medo do preconceito. Tem famílias que realmente acham que a criança é daquele jeito porque quer, porque é preguiçoso, sabe? Porque ele só responde a hora que ele quer, entendeu? Então, assim, o que é que acaba trazendo? Essas formações de opinião, essas opiniões prontas, né? Que eles têm ali. Ah, fulano falou com tantos anos. Mas você vai saber quais as dificuldades da vida dessas pessoas? Então, as pessoas têm dificuldades. E aí, o que acontece? Eu acho, assim, que tem gente que tem ali, sim, aquele preconceito, aquele medo do que a sociedade vai dizer. Algumas pessoas acham até, assim, que talvez seja vergonha ter uma criança autista, sabe? Eu conheço um caso de uma pessoa que minha irmã contou, eu não vou falar nem o nome do lugar para não fala nome, pelo amor de Deus. Entendeu? Que uma pessoa teve uma criança, deixa dentro de casa, guardadinha, deixa dentro de casa, não sai, entendeu? Tudo isso é o quê? Eu acredito que seja vergonha, sabe? Porque... E medo do preconceito. Eu acho que o que mais rola ali é medo do preconceito, às vezes vergonha do comportamento da criança. O que eu digo às famílias hoje? Não tenha vergonha do comportamento da sua criança, principalmente aquela criança que faz birra. Por quê? O mundo pode não saber qual é a causa da birra, mas você sabe. Então, assim, você acaba cedendo às birras para a sociedade não
fala, olha como está aquela criança chorando, pulando, fazendo isso e aquilo. Então, assim, você acaba estragando o desenvolvimento do seu filho por pensar numa sociedade que está ali julgando. Então, as pessoas também têm muito medo do julgamento, né? E eu aprendi no curso que eu fiz, que assim, e eu faço isso assim, na minha prática, né? Se eu estou com uma criança, eu estou no meio da rua, ela está ali fazendo a sua birra, eu faço o quê? Eu paro na frente dela, converso com ela ali na rua, mostro, pronto. Aí agora, assim, tem gente que não, já pega ali, não, toma, 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 dá o que a criança quer e acaba ali estragando. Porque, querendo ou não, algumas crianças apresentam quadros de birras, e essas birras não é simplesmente uma birra, porque é birra. É uma birra por falta de uma compreensão. É porque ela não tem uma compreensão de que aquilo não pode naquele momento. Entendeu? Então, assim, é isso. E as famílias acabam, né, assim, com esse medo, com esse receio, com esse preconceito, de sofrer esses preconceitos e tudo, né? Mas, assim, eu tô vendo uma certa mudança. Estou, viu? Pelo menos aqui, na minha região onde eu moro, eu estou. E assim, Arleide, o autismo não tem cura, e as terapias é justamente para os pais aprenderem a lidar com esse comportamento disruptivo, ajudar a criança Meu celular de novo, teve um probleminha aqui, gente. A se comportar, saber lidar com suas emoções. Então, assim, a gente não leva a criança para a terapia para uma cura. É para a criança aprender a lidar, né, e a viver em sociedade, porque elas têm um comportamento que não é um comportamento inadequado, porém, elas vivem em sociedade, então essas crianças precisam de um acompanhamento, e tem gente que não entende isso. E quando os pais se negam a procurar ajuda, ela tem uma negligência, porque essa criança tem direito a esse tratamento, a esse acompanhamento. Vai ser bom para ela, ela vai precisar disso, né? Principalmente na vida adulta. Se essa criança não tiver um acompanhamento, vai ser bem mais difícil para ela. E uma outra coisa que está me tirando do sério ultimamente, por mais que a gente hoje tem muita informação, eu estou percebendo nos últimos tempos, até de profissionais ficarem falando que autismo é moda, que os pais estão em busca de BPC, que as mães estão vendo pelo em ovo, que as mães estão procurando doença para o filho, que tudo hoje é TDAH e as mães querem medicar os filhos por não saberem educar. Então, eu fico muito irritada com isso. É muita falta de informação. E ontem, o rapaz que estava comigo falou sobre isso também, que é muito julgamento e é muita informação de serviço, na verdade. É muito de serviço. Pessoas que têm conhecimento hoje ficam falando que autismo é moda, que é pais querendo BPC, que é pais que não estão suportando nem sabendo educar e está medicando as crianças à torta e à direita. Só que não é bem assim. A gente sabe que autismo é levado a sério. Não parece, mas é levado a sério sim. Para chegar a um diagnóstico, para chegar a uma medicação, é claro que tem todo um contexto, um estudo, um cuidado, um processo. E não é um processo fácil, nem para a família, nem para a criança. Qualquer nível de suporte, não venha dizer que qualquer suporte seja. Minha irmã está aí falando, ó. Pois é. Ela está falando que o pior de tudo é a resistência em sala de aula com professores que pensam desse jeito. Então, eu fico boba com isso. Como é que pessoas hoje, profissionais, eu já vi até médicos falando isso na internet. Falando isso. Eu já vi. Meu Deus do céu. Eu não vi na internet, eu vi de uma pessoa que me ligou de Salvador, que a neuropediatra que ele visitou, que ele pegou, disse que o filho dele só tem mimo e birra. Falei, ó, procura outra. Você tem que procurar uma especialista. Segunda opinião. Eu sempre falo isso também, ó. O filho eu dele... também, viu, Arleide, muito profissionais que não validam o que a mãe fala. Teve mães que precisaram fazer vídeos, levaram uma lista enorme dos sinais de autismo que a criança apresentava, e a profissional, o neuropediatra, falando que a mãe estava procurando pelo novo. Olha, então, deixa eu te falar. É complicado. Você sabe o que vai ter que fazer de agora para frente? A mãe vai ter que ir lá com o DSM-5, que é o livro, o manual do diagnóstico de transtornos psiquiátricos, né? Né? No caso também está lá o autismo, e ver lá quais são os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos estão lá. Se o autismo é percebido pelo comportamento da criança e a mãe está relatando que tem dificuldades com aquele filho,
E a mãe está relatando o comportamento e a neurologista está lá, ou seja, lá quem for, está lá dizendo o contrário. Gente, é muito frustrante para aquela mãe. Aquela mãe vai sair dali tão angustiada e vai sair se perguntando o que é que eu vou fazer com meu filho. E diz que não é. E se esse menino tiver um comportamento disruptivo? E se esse menino tem uma crise? E se esse menino tem uma birra? Eu vou lhe contar de um caso de São Paulo. Teve uma mãe. As mães estão dando muitas opiniões aqui, e pelo visto não fui só eu que fui invalidada, né? Porque minha questão também teve a perca do meu filho, que atrasou o diagnóstico de Duda, mas são muitos empecilhos que as pessoas colocam, chamam a mãe de louca, muito complicado. Menina, ó, só lhe contar uma coisa aqui que você vai ficar boba. Uma pessoa, eu conheci aqui através de um grupo de oração, uma pessoa pediu assim, ó, ore pelo filho de fulano em São Paulo, que está com uma crise severa de TDAH. Entendeu? Estado. Falei, gente, tem crise severa de TDAH agora, é? Aí eu falei, me dá o telefone dessa mulher, deixa eu ligar para ela. Liguei. Senhora, isso. Aí ela usou a palavra autista, eu esperei dela, que eu não ia falar, né? Aí agora, quando ela falou, ela abriu a brecha para eu dizer. Falei, seu filho tem autismo. Isso tudo que você está me relatando, seu filho é autista. Você sabe o que você vai fazer? Você vai no hospital. O menino já passava no hospital psiquiátrico, só para você ter ideia, infantil lá de São Paulo. Eu falei assim, olha, você vai dizer para um psiquiatra assim, doutor, meu filho é autista, me ajuda. Por que isso, por que isso, por que isso? E foi na mudança de escola. Ele saiu do ensino do Fundamental 1 e foi para o 2. Quer dizer, é totalmente diferente, né? E no 1 ele tinha um acompanhamento, e no 2 o Estado não dá. E no 2 era lá do Estado, né? A partir do 6º ano. Pois, menina, a médica no corredor do hospital, com o menino lá com crise de autismo, é birra. É porque você não sabe isso aqui lá. A mãe me relatou tanta coisa, que se ela fosse falar, eu ia ficar besta. Hoje o menino tá lá, com todos os tratamentos, ela correu na ouvidoria, ela foi na justiça, ela foi no negócio lá da educação, que ela disse que o pessoal lá falou assim, você é a primeira da região a buscar isso. E ela hoje está, assim, com o tratamento do menino, o menino virou outro. Mas todo dia era assim, busca seu filho na escola que tá batendo os colegas, busca seu filho isso. Por quê? Aquele menino tem uma sensibilidade auditiva, porque o mau comportamento fazia barulho, ele não aguentava o barulho, ele saía batendo na cabeça dos colegas, jogando um lápis, jogando uma coisa, e ficava ali desregulado, né? Então, o que é que acontece? Foi descobrir, né? Porque, através de um grupo de oração, alguém mandou ali pedindo, e eu, né? Tive estágio, falei, vou ligar. Liguei, e hoje está lá com o laudo diagnóstico de autismo, e fazendo as terapias, as intervenções, né? Que ela conseguiu lá, pelo Estado lá, porque eu não sei se ela chegou a judicializar, mas o BPC ele já tinha. Como é que a pessoa tem BPC por TDAH e dislexia? Falei, gente, cara, que os profissionais, porque assim, como é que não percebe o autismo ali? Sabe, eu fiquei assim, besta mesmo com uma situação dessa. Aí tem uma mãe aqui falando, Vanusa, que a filha dela tinha os relatórios de escola, fono, neuropsicóloga, terapeuta ocupacional, e a profissional neuropediatra falou que quem dava o diagnóstico era ela. Tem isso também, né, que o médico acha que a última palavra é dele, e aí, no caso, eu sugiro buscar outro profissional. Tem outra pessoa também aqui falando que falava que eu tenho depressão, por isso estava tentando ajudar a minha filha. Tem tudo isso mesmo. Aí, no caso, eu sugiro buscar outro profissional, né? Porque tem os que invalidam a fala da mãe, tem os que invalidam o relatório. Invalida o relatório da psicóloga, dos outros profissionais, então é bem complicado. Mas não desiste não, gente. Busca outro profissional. Queria saber se o diagnóstico do autista é mais em crianças agitadas ou em crianças quietas. Em crianças quietas. A minha, inclusive, era bem quietinha. Na sala não dá trabalho nenhum. E essas é que mais passam despercebidos. Aí você tem que ver outros sinais. A minha é muito quietinha. Geralmente as crianças são mais quietas, muito tímidas, né? Mas também tem uma serelepe que é bem ligadinha no 220, e não teve atraso no desenvolvimento, que foi o caso de Eduardo. O espectro é muito amplo, né, Leide? O espectro é por isso que se diz um espectro, né? Porque a gente não pode padronizar, tipo, esses sinais são. Porém, cada criança tem um comportamento. Tem aquela criança que é muito agitada, tem aquela criança que é mais quieta, tem criança tricomunicativa, tem criança que ama abraço. Gente, aquela criança que ela conversa demais também. O autismo, ele tem dois extremos, assim, vamos dizer, não é bem extremo a palavra correta, porém, assim, ou a criança se comunica muito, que atrapalha às vezes, ou ela se comunica de menos, que aí necessita que o outro sempre faça a pergunta. A criança que não tem inicialização de diálogo,
que ela não tem iniciativa própria, que ela sempre espera o outro partir para chamá-la, ela não chama, né? Então, assim, esses sinaizinhos já podem sendo trabalhado numa terapia cognitiva comportamental, para ajudar a criança a perder, porque, assim, às vezes tem o comportamento da timidez, da quietude, que não seja necessariamente um autismo. Porque o autismo também tem que ver as manias, que são né, as estereotipias, movimentos repetitivos, né? Enfileirar objetos, aquele negocinho, colocar tudo em cima do outro, ordenar por cores, por tamanhos. Então, assim, são bem outros sinais. A gente não pode falar porque é tímido, que é quietinho, que é, né, que tem característica. Fora que tem também, né, o transtorno ampliado, né, o fenótipo ampliado do autismo. A pessoa tem algumas características, porém não fecha o diagnóstico. E aí, a linha de base é fechar os 4 critérios do grupo A do DSM-5 e ter pelo menos metade do grupo B. Então, o DSM-5 hoje é o livro de direcionamento para a gente fechar um diagnóstico. Então, assim, hoje os profissionais que estudam, que têm conhecimento, tanto psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, e tiver essas suspeitas, né? O livro base ele é o DSM-5, ele pode ir lá dar uma conferidinha básica, ó, isso aqui apresentou, isso aqui não tem. Então, pronto, para ir descartando ou não, né, esses sinais de autismo. Pois é, acho que faltou só 10 minutos de live, a gente está conversando muito aqui. Aqui, alguém colocou aqui, ó, a médica falou que agora tudo é autismo, justamente, a médica, né, tem médicos dizendo que tudo agora é autismo, mas infelizmente ela não está dentro da sua casa, comendo do seu pão, né, para saber o que você está passando, o que sua filha passa. O autismo nível 1 de suporte, que é o mais difícil de perceber, depois traz grandes transtornos na vida adulta, inclusive mais risco para suicídio. Então, assim, é algo de se preocupar. Se essa médica descartou, continue na terapia com o psicólogo, pelo menos, mas não deixe seu filho sem um acompanhamento, não. É o que eu direciono. E agora, Arleide, eu vou te perguntar o seguinte, quais são as intervenções mais eficazes no tratamento do TEA? Porque tem o Denver, aí tem a análise é a aba. Quais são as terapias mais indicadas? Ou depende da idade também? Depende, né? O Denver é indicado para criança de 0 a 4 anos. 0 a 4. Porém, a depender do atraso da criança, pode esticar até 5, 6 anos. Mas dependendo do atraso. E a aba é pro resto da vida. Adulto. E também esclarecendo que aba, gente, não é só para crianças autistas. É para todo o segmento. É para adulto, é para empresas, porque a análise do comportamento aplicada, você vai aplicar estratégias para melhorar condicionamentos, para melhorar, né, ali o cognitivo, para melhorar as interações, para ter uma boa resposta daquilo que se espera. Porque a aba é melhorar, o princípio básico de aba é melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Então, pronto. A aba, ela está ali super indicada para, né, todo tipo de pessoa que necessite de melhorar sua qualidade de vida. Deficiência intelectual, né? E grandes empresas também usam estratégias. E, assim, ela é mais indicada para o autismo, pelas evidências científicas e estudo de Lovaas, que foi o primeiro que, né, fez o experimento com algumas crianças. Teve crianças que foi feita 40 horas semanais, né, bem intensivo, para ter um bom prognóstico. Teve criança que precisou apenas de 20 horas e criança que fez 10 horas não teve um bom prognóstico. Né, porque ele fez o experimento, né, ele experimentou a estratégia. No caso, ele para o tipo 3, né, na época ali que ele fez esse experimento, então, assim, a evidência era 40 horas. Aí foi descendo, e hoje ali, a partir, no mínimo, de 10 horas semanais. Então, assim, o importante é a intensidade. E, assim, Denver é muito bom, porque para criança pequena, né, porque Denver é naturalista, bem naturalista, né? E assim, é muito lúdico, é muitas brincadeiras, é brincadeiras mais de colo, de trocas, assim, né? Por exemplo, é uma brincadeira tão simples que você pode fazer com seu filho. Cadê o bolo que eu botei aqui? O gato comeu. A resposta de volta. O gato comeu. Cadê isso que eu botei aqui? O gato comeu. Tem criança que não dá essa resposta, né? Não tem essa troca, esse olhar. Então, assim, isso é Denver. Denver é brincar com isso, é ter essa troca, né? E outras estratégias, lógico. Para você ver que Denver, você tem que entender um pouco de aba para ser terapeuta Denver. Porque no curso de Denver, você tem que aprender os princípios de aba
porque senão você acaba estragando certos comportamentos, digamos assim. Porque alguns comportamentos a gente tenta modelar com reforços positivos. E aí, se você reforça um comportamento errado, a criança fez birra e você deu o que ela quis, você reforçou a birra dela. Então, ela sempre vai fazer birra. Então, aí a gente tem que entender um pouco porque na hora da intervenção ali com o Denver, a criança fez birra, você tem que saber direcionar a criança ali daquele momento e não ceder. Porque senão ela vai falar, toda vez que eu fizer isso, eu vou ter. Porque a criança é inteligente, viu, gente? Não pense que porque tem autismo, não pensa, porque pensa muito bem e porque é muito inteligente. A maioria dos autistas, né, a inteligência é na média, né? Alguns têm deficiência intelectual e pouquíssimos têm QI e altas habilidades. Tem superdotação e altas habilidades, mas é bem pouco. E aí, assim, mas a maioria é inteligência na média. Então, assim, cara, o cara pensa, ele vai usar estratégia para conseguir o que ele quer. Não pense que tu vai dobrar uma criança que tem um diagnóstico de autismo, não, tu não vai. Por isso que tu tem que tratar ele o mais natural possível. Eu estava conversando esses dias Lembrando, numa né, roda Reide? Voltando a falar aqui um pouco do ABA, é que a ABA pode ser feita por qualquer profissional, porque muitas vezes a gente acha que a ABA é só para psicólogo, ou neuropsicólogo, ou psicopedagogo. Tem curso de ABA para pais, para alunos também. Qualquer profissional pode fazer uma especialização em ABA. Aí tem uma pessoa aqui perguntando indicação de curso ABA bons e confiáveis. Olha, indicação de curso ABA bom e confiável. Eu tenho Regina Bergamo, inclusive eu fiz um com ela, mas depois dela eu fui para o CBI of Miami, refiz. Mas o dela é bem didático, inclusive para pais é muito bom, sabe? É bem acessível. É quem eu indico, assim. É online. Ela dá uma supervisão pelo Meet também. E aí tem aba para pais agora, eu não vou saber lhe falar um. Tem do Thiago Lopes, mas o do Thiago Lopes o preço é bem salgadinho. E a Regina Bergamo, ela dá... A Academia do Autismo de Fábio tem aba também, né? Quem? A Academia do Autismo de Fábio. Academia do Autismo é ótima, maravilhoso o curso ABA da Academia do Autismo. Mas assim é o CBI Miami, né? Que eu conheço. É o CBI of Miami, é muito bom. Né? Inclusive, lembrando eu fiz nele, que a aba tem que ter nele. Supervisão, né, Reide? A aba com Sim, supervisão. a aba tem que ter supervisão. Porque se a pessoa não souber, não entender de comportamento e simplesmente for lá aplicar, ela pode acabar, traumatizar a criança. Porque tem gente que pensa que a aba é colocar a criança contra a parede. Não é, gente. Né? Tem gente que pensa, tem uma fala, e tem uma pessoalzinha aí que faz uma política contra a aba. Porém, é porque quer as coisas mais fácil, viu? Porque eu recebi aqui uma criança, né? E um profissional que atende a criança de Vitória da Conquista. E aí eu fui falar que eu trabalhava com aba. E ela falou assim, eu não gosto de aba. Ah, já vi tudo. Então pronto, acabou. Que fala que aí quando eu fui atender a criança... Eu já ouvi falar que está condicionando a criança igual um rato de laboratório, que condiciona a criança, mas a gente sabe que não é bem assim, que quando a criança crescer, ela vai agradecer por ter... Generalizar também contextos, porque ela não vai generalizar se ninguém colocar ela exposta, né? Você não pode esconder a criança. Por exemplo, a criança vai no mercado, olha só, aí tem lá, ela ainda não sabe pedir. O que é que você vai aprender com a aba? Você vai aprender a dar pequenos suportes. A aba naturalista por ensino digital ou tentativa discreta, por exemplo, que são duas vertentes, digamos assim, mas não é vertentes o nome correto, que agora me falhou. Mas esses dois modos de ensino, esses dois programas, ou tentativa discreta ou tentativa discreta. É assim, você vai fazer estudar, você vai colocar qual é o objetivo. Por exemplo, eu tenho o objetivo que ele peça para mim algo e ele ainda não sabe fazer o dar, né? Seu áudio está um pouco ruim para mim, a Reide. Melhorou. Pronto, é porque alguém estava me ligando aqui. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo do que é a aba naturalista. Eu levo isso no mercado. Ele não sabe pedir, né, o que quer. Aí eu vou lá e vou colocar duas opções para ele escolher. Tá aqui, suponhando, 2 sucos. Ó, suco de uva, aí eu vou ter que abaixar meu preço.
suco de uva ou de morango, qual você quer? Aí ele vai me apontar. É. Aí ele vai me apontar qual que ele quer. Então, assim, é uma aba para poder ajudar o quê? Ele a ter também uma autonomia. E aí ele vai escolher, eu vou ensinar ele que ele tem que passar no caixa e pagar. Porque crianças com autismo, muitas das vezes, ela acha que ela pode chegar simplesmente e pegar, que não tem aquele compromisso de passar ali, de pagar, essas coisas. E aí, por exemplo, ele não sabe fazer assim, ó, pedir, dá. Tem crianças que estão fazendo isso, ó, dá. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar meu ambiente para que eu gere a oportunidade da criança me pedir. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar algo que ela goste longe. Quando ela olhar para cima, o que é que eu vou fazer? Ela vai querer aquele objeto aí, eu vou falar, você quer? Ela vai ficar sem responder. Eu vou dizer, sim, você quer? Ah, você quer, toma. Aí ele vai entender esse contexto, que ele vai ter que pedir quando ele quer algo. Então, isso é a aba por ensino incidental, ou tentativa discreta. Então, assim, eu não vou lá falar, você quer? Tem que pedir. Tá. Não é assim. Você prepara um ambiente para uma sessão toda. Entendeu? Lembrando, então, assim, né, que a aba naturalista, ela trabalha muito essa questão do ambiente da criança, porque também tem algumas pessoas que levam a criança na clínica e acham que 50 horas de aba na clínica vai ajudar a criança a 50 minutos, não mudar comportamento e tal. E não é bem assim, né? A aba naturalista trabalha muito com o ambiente da criança. Tanto no mercado, aba quanto em casa, na escola. Tudo isso, ó. Tanto a aba quanto o Denver, trabalha todos os contextos naturais, porque é onde a criança está. Seja num parque, seja numa festinha, seja no mercado. Na piscina, tem criança que assim, você pode levar na piscina, porque ele vai ter uma dificuldade e você vai estar ali orientando a professora de natação dela, né? Certas coisas que ele possa apresentar ali. E aí, lá mesmo você pode fazer uma intervenção, o quê? Esperar a sua vez, por exemplo, que ele tem muita dificuldade, você pode estar ali, né, dizendo, espere sua vez, esperar a vez, vai tratando agora a vez de fulano. E assim, então, assim, é algo muito minucioso, sabe? Que você pode, né, ali levar para a vida e, assim, às vezes você pode traumatizar crianças, porque tem gente que traumatiza. Eu já vi Nathalie Araripe, que é do grupo Luna Educação, que é de Lucelmo Lacerda, ela dizer que pessoas, por ensino de tentativa discreta, traumatizou criança. Então, assim, eu acho que é porque não sabe trabalhar, sabe? Então, assim, aí o que acontece? IABA tem que ter supervisão, sim. Eu faço supervisão até hoje com a TO Coralina Matos. Eu, né, levo ali casos para ela, a gente tem ali todo mês um bate-papo. E aí, é isso, sempre supervisionado. Sempre tem. Eu já ouvi falar que aba sem supervisão não é aba, né? Foi até a menina do meu bebê autismo que comentou sobre isso. Arleide, eu estou muito preocupada com o tempo, estou com medo do Instagram derrubar a live. Só que tem uns temas aqui que é muito importante a gente falar, que é sobre escola e sobre a diferença entre até auxiliar pedagógico e cuidador. Eu já vou entrar aqui na parte escolar, que eu acho que todos os pais têm que saber, que é a questão do PEI. Vou começar perguntando assim, porque tem algumas escolas que negam suporte e os pais têm que cobrar o PEI, e as escolas que você conhece trabalham com atividades adaptadas e estruturadas, que é um direito da criança, ao suporte adequado, ao PEI e a atividades adaptadas e estruturadas. Como é que é essa questão, assim, como o pai deve chegar na escola e cobrar isso? Olha, na nossa realidade, você sabe que não existe. Infelizmente. As escolas aqui estão construindo o PEI. Minha sobrinha tem descalculia, ela precisa de um plano, né, para poder, ali, matemática, tem que ser tudo diferenciado. Ela para você ter ideia, a única multiplicação que ela decorou foi a de 5, que é fácil, 5, né, a linha de 5. O resto ela não decora, ela tem que contar nos dedos ainda, por causa da descalculia. O professor de matemática acha que ela precisa de um acompanhante, não é bem assim, entendeu? Ela sabe se virar. Ela tem necessidade de um mediador pedagógico para a aula de matemática. E aí, onde é que está? Cadê esse mediador? Onde é que está? Cadê a capacitação dele? Capacitação, não é essa a palavra. Não tem. Inclusive, coloca qualquer pessoa para ser mediador escolar. Tem que ser, né, no mínimo, pedagogo, entender de ensinar. Eu ainda sou a favor do ensino tradicional que a gente estagiava. Infelizmente, eu sou, porque ensina um tiquinho, é suave, mas ensina.
porque o pessoal não passa por essa fase de estágio, né? Então, assim, acho que tem muita dificuldade. Então, assim, qualquer pessoa que tem um nível de estudo e concluiu o segundo grau, está entrando nessa área, tem muita dificuldade de estar mediando, não entende o seu papel também. Porque isso, o papel de auxiliar pedagógico e de assistente, né, de sala, ainda não é uma profissão, né, ainda não está aí, né, oficialmente profissão, mas tem a necessidade, né, dessa ocupação. Então, assim, o mediador pedagógico, ele está ali para mediar, olha o nome, mediar, né, Então, entre o qual é a aluno... diferença, então, Arleide, entre AT, que é auxiliar terapêutico, geralmente quem paga é plano de saúde, e essa pessoa tem que ter formação, que é o auxiliar terapêutico. Não vai ensinar tarefa à criança, vai ensinar comportamento, vai ensinar terapia. E aqui não tem. Auxiliar terapêutico, mediador pedagógico e cuidador, porque eu acho que cada um deveria ser colocado em um quadrado. Lugar, né? Seu devido lugar. Um... E aqui não tem essa diferenciação. Aqui praticamente generaliza, né? Aqui todo mundo é auxiliar ou então assistente de sala. E o que acontece? A maioria não sabe seu papel. O assistente, o mediador pedagógico, ele tem que participar do planejamento, né? Do planejamento. E está ali por dentro das dificuldades, para quê? Para todo dia ele adaptar o conteúdo para a criança que tem dificuldade. Já o auxiliar, né? Que é o AT, não é nem auxiliar, AT, assistente terapêutico, esse precisa de um curso específico de assistente terapêutico. E ele não vem simplesmente ser assistente terapêutico e vai atender seu filho, não. Não. Seu filho tem que estar sendo acompanhado por uma psicóloga analista do comportamento, que tem um plano de intervenção para ser aplicado na escola. Esse plano de intervenção, quem faz é a psicóloga analista do comportamento, porque ela junta os dados da TO, do fono, da psicopedagoga, da escola, e vai ver e as avaliações dela, que ela vai colher todos esses resultados e montar um plano e dar para esse assistente, né? Esse assistente terapêutico, porque é uma terapia mesmo ali dentro da escola, mais comportamental, mas também ali esse assistente ele já vai fazer tudo, já vai mediar essas, né, a dificuldade de aprendizagem, já vai mediar tudo ali, né, do que ele precisar. Não temos esse profissional por aqui. Não, mas não é difícil mesmo. E aí, o que acontece? Eu não posso simplesmente fazer um curso de assistente terapêutico e você assistente terapêutico do seu filho sem saber as demandas dele, sem fazer uma avaliação. Então, tem que ser alguém, no mínimo, apto a fazer uma avaliação para saber quais as dificuldades de seu filho. E o que acontece? Os mediadores estão simplesmente sentando, às vezes, do lado da criança. Alexandre, e quando a criança pergunta... ele pode continuar. Ele simplesmente responde. Né? Esse mediador, eu nem culpo, porque, assim, infelizmente, não são ofertadas formações. Eu vou fazer uma formação aqui de mediador escolar quinta-feira, porque a necessidade está gritante, assim, sabe? Eles não sabem o que tem que fazer. E, às vezes, reforça os comportamentos das crianças demais no erro, sabe? Então, assim, a gente tem que ensinar um pouco de comportamento, vou ter que ensinar um pouco sobre comportamento, sobre outras coisas, além, né, da função de cada um ali, do mediador. E, assim, infelizmente, aqui nós não podemos dizer que temos terapeutas dentro de sala de aula, assistentes terapeutas. Isso a gente não tem. Não tem. E aí tem essa necessidade, né, de ter um assistente terapeuta para aquelas pessoas que são acompanhadas por psicólogos analistas do comportamento. A maioria do que temos aqui ou é um mediador pedagógico ou é cuidador, né? Que no caso o cuidador às vezes até atrapalha a criança, porque a criança até tem que ter autonomia. Alexandre, vê essa tosse de Maria Eduarda aí. Sim, porque assim, o que acontece? A criança vai no banheiro e aí você não ajuda essa criança a vestir uma roupa. Né? O que o assistente geralmente faz? Ele já vai e veste logo na criança. Ele não fala, suspende o short, ajuda a tia, pega com a sua mão. Porque tem o tônus muscular, né? As mãozinhas, às vezes, é muito leve, não tem aquela força, né? Aquela mãozinha mole. E aí eles têm muitas dificuldades, inclusive coordenação motora fina, pegar o lápis, essas coisas. Então, o que ele vai fazendo? Ele dá muito suporte à criança e deixa a criança dependente dele. E ele não é para dar esse total suporte. Ele é para ajudar, contribuir em suas necessidades. Ensinar a lavar as mãos após usar o banheiro. Ensinar a comer, não colocar comida na boca. Ensinar a limpar com a material escolar. Guardar, tirar da bolsa. Não é tirar da tudo pronto aqui faz, entendeu? É tudo isso. Então, assim, o assistente, o mediador, o assistente de sala, né, o mediador pedagógico,
ele também tem esse papel de não deixar a criança dependente dele, não. Ele vai mediar, ele vai fazer só o que a criança não consegue. E aí tem mediador que dá a resposta pronta, não pode, né? Que copia no quadro para a criança, não pode. Entendeu? Então, assim, muitas coisas que são feitas que realmente precisa de uma formação, de uma revisão. Para quê? Para que essas crianças tenham mais autonomia e entendam também que elas podem fazer sozinhas. Agora sim, essa questão do PEI, eu acho que os pais têm que cobrar sim, que é o plano, né, individualizado dos coordenadores e da professora, porque é muito importante. Na verdade, assim, Sim. Eu acho que todas as crianças meio que têm um PEI, assim, porque cada um tem uma... Já o PEI escolar é diferente desse PEI terapêutico, ó, para você ver a importância, né? PEI escolar. Então, esse PEI escolar é diferente, porque vai dar as dificuldades pedagógicas, né? Que não deixa de ver também as demandas emocionais, as de socialização, não deixa de ver. Então, quem trabalha em sala de atendimento especializado, aí vai auxiliar a coordenação da escola, juntamente com o professor, a fazer esse plano. Porque fala assim, é o AE que tem que fazer? Não, não é o AE. Porque o AE não está todo dia dentro da sala de aula com essa criança, não acompanha todos os conteúdos, são várias séries que atende. Então, o que vai fazer? O AE fez uma avaliação da criança, sabe ali as dificuldades, anotou alguns pontos, passa para a escola. O que a escola vai fazer? A avaliação diagnóstica dessa. Tem quais dificuldades? Então, vamos fazer assim, e adaptar o conteúdo de acordo com a necessidade da criança. E a criança, ela é do professor regente. Tem gente aqui que é assim, ó, a criança tem acompanhante, parece que é só do acompanhante. O professor não tem responsabilidade pela criança. Inclusive, tem assistente que o dia tem escola, que o dia que o assistente não vai, fala para a criança não ir, que é crime, viu? Em lei. Com certeza. E muita gente não sabe, inclusive, né? E aí, isso ainda acontece muito em lugares pequenos. Ó, não manda seu filho hoje não, que o assistente está doente. Ó, não manda seu filho hoje não, que o assistente não veio. Não, a escola tem que receber a criança. Aí, Leide, tem a pergunta aqui de Thaís, que eu conheço ela está falando sobre... Vou ler aqui algumas perguntas, que nosso tempo está acabando, gente. Ela fala sobre queria aprender a lidar com a inocência da criança e que ela não tem noção de perigo, é muito literal. Isso aí também Maria Eduarda tem, ela era muito inocente. Ela não tinha noção de perigo, hoje em dia ela já tem, e é muito literal. E aqui é muito diálogo. A rigidez cognitiva, tem que trabalhar a flexibilidade cognitiva, né? Que também tem esse caso da rigidez cognitiva das crianças autistas, né? E entender tudo ao pé da letra, né? Como as pessoas falam literal, ao pé da letra ali, você falou aquilo e aquilo. E até mesmo ela, para você desfazer uma coisa que ali, algo que ela criou, que alguém ensinou. Maria Eduarda aí. Se você ensinar algo errado a uma criança autista e ela aprender, para desconstruir é uma luta. É muito difícil você desconstruir algo que ele tenha aprendido errado. Então, assim, a aprendizagem para a criança autista é essencial a importância que seja aprendizagem sem erro. Ou seja, você não pode dar opções de erro para aquela criança. Você já tem que dar a resposta correta. Você já tem que dizer, ó, por exemplo, açúcar com C cedilha, tal coisa é assim, sabe? Tipo assim, escrita, português. Vou dar um exemplo clássico de português, né? Que português é muito difícil. Aí você vai estar lá se perguntando, pássaro é com SS, com C cedilha, não sei o que lá. Não, ela já tem que aprender que pássaro é com SS. Entendeu? Você não pode ensinar errado, você não pode esperar ela errar. E aí tem que ser essa aprendizagem com menos erro, a menos possibilidade de erro, para mais possibilidade de acerto. É o que se recomenda. Exatamente. Aqui é muito diálogo e essa maturidade elas vão ganhando também com o tempo, mas você tem que conversar sobre tudo, porque elas não conseguem ler o ambiente, perceber a maldade nas pessoas, então é muita conversa. E voltando aqui a falar dos cuidadores... Os cuidadores responsável e que está mal educada, né? Por ser tão sincera. Exatamente. Os cuidadores aqui não têm nenhum treinamento, por isso só é contratado e pronto. Tem assistente que não sabe porque está ali. Aqui em Catuculé também é assim. Essa questão do comportamento disruptivo mesmo, eu aprendi muito lendo o livro O Reizinho Autista, porque tem muitas pessoas que, assistente que deixa a criança fazer tudo, né? E tem que trabalhar o comportamento dela. Não é porque é autista que vai ser uma criança mal educada. Por exemplo, a rigidez cognitiva. Por exemplo, a rigidez cognitiva, você vê o que é rigidez cognitiva e as pessoas às vezes não entendem, acham que é teimosia. Eu estava fazendo um teste com a criança do município que eu trabalho, né? E aí o teste dizia assim, ó, tinha uma figura
com uma maçã e uma uva. Aí estava assim, pinte na mão direita, pinte o que a criança está na mão direita de roxo, de verde. Aí era a maçã. Ele falou assim, a maçã, mas a maçã é vermelha. Quer dizer, para ele a maçã não pode ser pintada de outra cor que não vermelha. Eu deixei. Chegou na vez da uva, era para pintar de vermelho. Ó, pinte de verde, de vermelho, que a criança está na outra mão. Aí ele foi, a uva é roxa, e pegou o lápis roxo. Ou seja, há dificuldade de entender também, dificuldade de compreensão de enunciado. Entendeu? Então, assim, tem que ser frases curtas, diretas. E aí, o que acontece? Ele pintou a uva de roxo, eu deixei. Porque eu entendi naquele momento que é traço de autismo, tá assim, investigação. É rigidez cognitiva e tudo, sabe? E aí, assim, é só um exemplo para as pessoas saberem. Então, assim, porque se ela aprendeu aquilo certo, que a uva é roxo e a maçã é vermelha, você não consegue desfazer. E você não consegue nem que ela pinte ali a maçã de outra cor, para dizer que tem de outra cor. Aí você vai ter que ir na feira, ver que tem maçã de outras cores, você vai ter que mostrar ali, né, o concreto, que elas é muito concreto, o abstrato é muito difícil para elas, né? Isso. Vamos já finalizar aqui, mas a gente vai continuar no mesmo contexto, que eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do alinhamento entre terapias, família e escola. Sim, é muito importante isso. E se não tiver alinhado, né, esse alinhamento aí, o que acontece? Todos trabalham da forma que acha que é certo, né? Vão trabalhar que acha que é certo. E aí, que acha que é certo, que eu recebi uma mensagem que estava olhando aqui, que meio bem. Que acha que é certo, e daí não é, né? Eu faço do meu jeito. Não, não é assim. E quando você vai dar uma orientação à escola, os professores dizem assim, ó, isso a escola já faz. Isso a gente já faz. Gente, a pior coisa que você pode ouvir, sabe? Porque não faz. Infelizmente é assim, sabe? E aí, o que eu fico? Eu fico meio triste com isso, né? Porque assim, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, né? O professor, muitas das vezes, ele é o mediador da sala de aula, ele não quer mediar, ele quer simplesmente botar lá no quadro, sentar ali na frente, que os alunos copiem, se tirar dúvida, tire da cadeira de cá, sabe? Não vai mais olhando se a criança está escrevendo certo, errado, corrigir. Então, assim, tem muitas dificuldades aparentes que dá para ser melhor. E, assim, só falta esforço, né? Querer, na verdade. O querer, o compreender. Por isso que, às vezes, eu posto. Se não compreende, não julgue. Se não entende, respeite. Porque as duas formas mais certas é essa. Respeito. Não é simplesmente respeito. Minha sobrinha, ela teve um problema tão feio na escola que minha irmã precisou acionar o conselho tutelar. Ela teve um TAG, transtorno generalizado de ansiedade por causa do professor de matemática, infelizmente. É uma triste realidade, sabe? E aí, ela não está passando por adaptação nenhuma, eu falei, eu só quero ela passada no final do ano e sem recuperação. Só falei isso pra ele, sabe? Porque realmente é o que eu vou querer. Agora a menina fica com ansiedade toda vez que vai ter aula de matemática. Pra quê? Não fica, eu falo com ela, minha filha, não fique ansiosa. Você não vai perder dinheiro por causa dele, senão isso, e falo pra ela mesmo, falo mesmo. Porque, infelizmente, não tem, né? Quem ajude, não tem quem queira compreender muitas das vezes, principalmente os professores. Os professores hoje, eles falam de método não sei o quê, método renovador, método isso, mas para mim a escola nunca mudou método, a escola sempre foi tradicional, sempre é bancária, sempre deposita conteúdo, sempre isso, sabe? Porque assim, gente, o professor tem dificuldade, por exemplo, o professor tem a dificuldade seguinte, aqui, gente, na realidade, aqui, desculpem os professores que estão aí, sabe? Porque eu sei que tem profissionais e profissionais em todos os setores, eu não estou aqui taxando a classe, pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas, por exemplo, minha sobrinha tem dificuldade de relacionar. Vão lá, faz dupla. Fazem dupla, sobra um. Falei, professor, quem tem rigidez cognitiva é tu, você não pode falar, faz um trio aqui. Ou então, faça assim, professor, faça dupla comigo, sabe? Não, deixa a criança fazer sozinha. Aí ela sempre vai ficando de escanteio. Não tem essa flexibilidade para poder estar, sabe, mudando aquilo. Tem essa dificuldade em fazer trabalho em grupo e muitas vezes ela estava fazendo sozinha. E esse ano, acho que ela está melhorando um pouco nessa parte também. E quando fala também que a criança tem que ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, o que também acontece que tem algumas crianças que é atendido
às vezes na terapia particular, às vezes em um posto, às vezes em outro, e tem o CAESP que tem equipe, só que o CAESP não tem umas questões aqui que não está atendendo todas essas crianças. Eu acho tão importante essa questão desse alinhamento, terapia, escola, família, porque o CAESP tem esse trabalho de visitar as escolas, entendeu? Aí eu tento sempre alinhar a escola com o CAESP, a dificuldade de Duda, por exemplo, que agora é matemática. Lá, uma época, teve trabalho em grupo, terapia em grupo, que foi muito bom para ela. Então, sim, cada um falar uma língua não vai ajudar muito aquela criança. Não mesmo, entendeu? Olha, aqui agora mesmo, ó, olha a hora para você ver, são 8h49, estou recebendo uma mensagem de mãe aqui pelo WhatsApp, agradecendo. Por sinal, né? Vamos ter que finalizar essa live. Por conta de uma reunião de esclarecimentos, ela me mandou um caso de coisa aqui, depois eu vou dar uma olhada. Entendeu, Fátima? Então, assim, a gente ainda vive num mundo muito assim, que o outro prefere não compreender. Aí ele já acha o quê? Eu ouvi de uma professora que falou assim com a criança que tem deficiência intelectual e estava passando comigo lá pela secretaria. A professora lá, né, falou assim, fulano é do Estado, ela não é minha. Eu só olhei e fiquei quieta. Ô, Jesus, me ajuda. E aí o quê? A criança, a gente, é sempre do professor regente. A criança, ela não é do assistente, ela não é de ninguém, a criança é do professor regente. O assistente está lá para mediar e, de preferência, que participe do planejamento. E que tenha ali em mãos a atividade. Esse professor regente, ele que é o professor de todas as crianças, não tem isso, porque tem um mediador, aluno do mediador, não, é do professor regente. E agora os professores querem esse mediador, para quê? Para ele dizer assim, não preciso me preocupar com ele. É para isso? Muitas das vezes, em alguns lugares. Sabe? Se o mediador não for, mas o professor regente está lá, ele tem que receber o aluno, sim. Igual você falou, é errado algumas pessoas que só aceitar a criança se tiver mediador. Muito complicado essas questões. É crime em lei. Eu fui no simpósio em Jequié, eu aprendi muito, sabe? E isso é crime penalizável em lei. Você conheceu o Thelmo Lacerda, né? Ai, mas eu fiquei feliz. Ah, meu sonho. Ai, meu Deus. É. E aí Paulo, é isso, Fátima. Eu tenho muita vontade de conhecer o Dr. Paulo. Eu também tenho. Também. Pois é. Mas a gente chega lá. Exato. Vamos para as considerações finais, porque já temos muito tempo que minha filha está resfriada ali, está com muita tosse, toda hora eu estou chamando a atenção do pai aqui. Sem problema nenhum. Está falando que eu deveria ter uma preparação para esse acompanhamento, ser um professor inclusivo, ele deve ser capacitado. A maioria dos professores aqui, Arleide, tem curso de psicopedagogia, educação inclusiva, mas na prática a gente percebe que poucos fazem. Não basta ter o curso, né? A questão é a prática. Aqui tem professores e professores. Né? Justamente tem professores e professores, é o que eu falo, gente. Que tem professor aí, que, pelo amor de Deus, que tenha me ouvido, viu, gente? É igual médico, é igual qualquer outro tipo de profissional, é igual dentista. Você tem aquele bom profissional, mas tem aquele outro que não é tão bom. Então, assim, em todo meio, em todo segmento, a gente tem profissionais de excelência e tem profissionais que, infelizmente, né, deixam a desejar. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu acho que deu para a gente debater todas as questões que estavam na pauta, né? Sim. Eu acabei atropelando um pouco, eu falo muito de Duda, você também falou de sua sobrinha, né? E umas questões aqui também do nosso município. Sim. Eu gostaria de agradecer também a participação de Arlene Santos, que ela está sempre falando muito aqui, acompanhou todas as nossas lives, né, Arlene? Ela é professora também, acho que de AE em Buquira. E deu alguns exemplos da família dela também, da filha dela. Agradecer a participação de todas as pessoas aqui. Tem muitas coisas que eu não consegui ler, mas muito obrigada. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Sim. Então, gente, né, eu quero dizer que foi assim, ó, é a primeira live. Eu espero que não tenha, né, falado nada demais. Eu espero, né, que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedora. E, assim, é isso. A nossa vida é luta em cima de luta, assim mesmo, para conseguir, né, dar uma vida melhor para essas crianças, para essas famílias. Precisamos sempre acolher ao invés de julgar, sabe? E ajudar o máximo que a gente puder, sem julgamentos. Porque o que eu digo é isso. O que você não conhece, não julgue. Respeite se você não compreende. Fala, se é assim, pronto, aceite. É melhor só você aceitar.
E aí, assim, não tem melhor maneira do que você simplesmente abraçar uma mãe que tem uma criança autista, sem julgamentos, porque todos têm medo de julgamento. E aí, o que mais sofre, o que mais deixa essas mães assim, é isso, é o julgamento mesmo. E assim, os preconceitos, né, essas dificuldades de inclusão, as preocupações futuras. Tem muitas mães que não dormem, falam quando eu não Isso. estiver e não sei o quê. Mas é isso, eu Nosso quero dizer maior assim, medo é medo de morrer. E quem vai cuidar do meu filho? agora eu vou dar vou dizer um versículo bíblico que diz assim, ó, basta cada dia o seu mal, a Bíblia diz isso, né? Então, assim, mães atípicas, um conselho de hoje, façam atividades boas para suas cabeças, né? Façam terapia se possível. E assim, ó, se preocupa com o dia de hoje. Simplesmente. E faça o que você puder fazer. O que você puder fazer é o ideal para o seu filho. Não vai se preocupar demais também, porque não vai ser bom para você nem para o seu filho, viu? Então, assim, é esse o conselho que eu dou. E aí, gente, eu estou aqui para o que precisarem, viu, Fátima? E, assim, agradeço demais o seu convite, viu? Foi uma honra. Primeira live, estava assim, ó, o coração acelerado, nervosa, Nossa, trêmula. você foi super bem. Nem parece que foi a primeira. Você está super desenvolta. E essa questão das Só mães, agradecer, mãe de gratidão criança mesmo, viu? atípica, né, Leide? Mãe de criança Hã? atípica precisa muito de acolhimento. Você falou sobre as Precisa. mães aí. Mãe de criança atípica precisa muito de acolhimento, porque o dia a dia é muito cansativo. Então, a gente, às vezes, não está num dia muito bom e as pessoas vêm cobrando. Eu mesma me cobro muito e, às vezes, fico falando, a família tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro não julgar, porque é muito difícil, gente. O dia a dia já é muito Não, difícil. Então, a gente não é precisa de fácil não. acolhimento. A palavra é acolhimento, acolha essa mãe. Se você não E tiver o nada não para falar, é melhor até ficar quieto, porque às vezes também tem coisas que a gente ouve que a pessoa fala, você está triste por causa disso, mas às vezes uma palavrinha mal falada já deixa a gente, já deixa, né, triste. né? É E essa verdade. questão do preconceito também, falta de inclusão, na verdade, eu acho que inclusão na prática ainda não existe em Não, no alguns Brasil, segmentos. infelizmente, a nível de Brasil, que eu participo de grupos que tem vários estados, e são grupos grandes, sabe? Então, assim, a gente discute nos grupos. Então, assim, a realidade, gente, é quase a mesma em todo o Brasil, não é só aqui, não, viu? Então, assim, infelizmente, né, a notícia não é das melhores. Porém, estamos andando, a passos pequenos, porém estamos andando, né? É isso. Porque E algumas eu coisas agradeço. já estão acontecendo, né, na verdade. Eu agradeço sua disponibilidade, agradeço a todos que aceitaram o meu convite. Foi uma honra dividir esse tempo aqui com vocês. Eu tento passar a minha experiência, né, que eu ainda não sou profissional na área, então eu chamo esses profissionais e tento falar sobre os temas, assim, esclarecer. E se eu tiver ajudado uma mãe a procurar ajuda, a ajudar uma criança, já valeu muito a pena. E eu só tenho a agradecer, não só a Arleide, mas todos que participaram, né? Que estiveram aqui na live, é Esses dias verdade, aí, né? com certeza. Impulsiona também, né? E aí sai com mais informações também, né? Pode repassar, pode repensar, se tiver algum profissional aí também, buscar um pouco mais, né? Para poder ajudar. É isso, e eu só tenho a agradecer. Fiquem Eu todos quero. com Deus. Lúcia também participou aqui muito da live. Muito obrigada por sua participação. Lúcia, ela está falando aqui, obrigada, Arlene, por compartilhar conhecimento comigo nas nossas conversas. Lúcia que participou muito aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo e fiquem todos com Deus. Eu hoje estou um pouco preocupada com minha filha ali, que ontem estava resfriada, aí eu estou um pouco assim, meio dispersa hoje, mas foi muito bom. Estamos realmente fechando com chave de ouro. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, Arleide. Espero que a gente tenha mais momentos de troca. Eu te admiro muito. Você é uma profissional excelente. Obrigada. Eu agradeço muito. E é isso, gente. Boa noite. Acho que a gente já Boa noite a todos. Viu? Obrigada também a todos que estiveram aí na live, que puderam ouvir, participar também, né? Eu quero agradecer a todos e principalmente a você pelo convite e pela oportunidade, Fátima. Obrigada a você pela disponibilidade. A gente já passou do tempo de live, gente. Vai ficar salvo aqui. Quem não pôde ver, vai ver depois. Muito obrigada. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.